A mensagem, irmãos, dos 10 mandamentos é importante e atual para nós os cristãos nos dias de hoje, porque nós estamos em uma aliança, num compromisso com o Senhor. E Ele exige que nós, o seu povo, vivamos de acordo com a sua santa lei moral, que é eterna, por isso ela é aplicada em todas as épocas. Se Deus é eterno, logo a sua lei moral também, ela é eterna. E isso no mundo contracultural que busca negar ou substituir valores essenciais do caráter de Deus. E no entanto, irmãos, a linguagem dos 10 mandamentos torna-se ofensiva e chocante para qualquer pessoa que não compreendeu que Deus, Ele é concentrado em si mesmo. Em outras palavras, Deus declara ser o único e verdadeiro Deus. John Piper diz que podemos resumir assim os 2 primeiros mandamentos, afirmando essa verdade. Os 2 primeiros mandamentos dizem assim, aqui resumidos nas palavras de John Piper: não coloque nada acima de mim em seus pensamentos, afeições, palavras e ações. Não possua escultura que me substitua, e roube de mim os seus pensamentos, afeições, palavras e ações. Pois eu sou zeloso e desejo todo o teu coração, toda a sua mente, toda a sua alma e todas as suas forças. Daí vem o 3º mandamento, ao qual nós vamos tratar nesta manhã, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E este mandamento, irmãos, ele não é menos contracultural, contra-intuitivo, ofensivo e chocante quanto os outros 2 primeiros mandamentos. Porém, se Deus não fosse tão zeloso quanto ao seu próprio nome, nós não teríamos salvação nem contentamento. E se nós olharmos para o texto, nós não encontraremos nenhum exemplo que mostre em que momento nós podemos quebrar o 3º mandamento. Se nós olharmos aqui no texto, nós não encontraremos nenhum exemplo que nos mostre como que nós quebramos este 3º mandamento. Mas olharemos para o contexto da Bíblia e também para os documentos históricos de fé do Catecismo Maior de Westminster, que nos ajudarão na compreensão do 3º mandamento. Pois bem, o 3º mandamento, ele está vinculado ao nome de Deus. E sem dúvidas, o foco aqui é o próprio nome de Deus, revelado a Moisés enquanto libertava o povo de Israel da escravidão do Egito. Yahvé, que é construído a partir do verbo eu sou, o tetragrama aqui não pronunciável, Os judeus mais ortodoxos pronunciavam outro nome, e guardavam este nome para não pecar contra Deus, assim nas suas interpretações. Mas traduzido aí significa Yahvé, que é construído a partir do verbo eu sou, que está lá em Êxodo, no capítulo 13, e o versículo de número 14. E esse nome significa que Deus, Ele é um ser absoluto. Eu sou o que sou. Isso significa que Deus é sem um começo, sem um fim,
Deus está dizendo: não fui criado, não dependo de nada além de mim mesmo. Esse é o meu nome. E todas as vezes que nós olhamos para a nossa Bíblia, encontramos o nome Senhor em letra maiúscula, está se referindo a esse significado que eu expus aqui aos irmãos. É ser sem começo, sem um fim. Não fui criado e não dependo nada além de mim mesmo. Mas, no entanto, irmãos, no contexto bíblico, o nome é muito mais do que um rótulo que ajuda a distinguir uma pessoa da outra. Mas o nome de alguém na Bíblia Sagrada diz coisas importantes sobre a pessoa e sobre o seu caráter. E aqui nós estamos falando a respeito do nome de Deus. E Deus, Ele zela pelo seu nome. E quando Deus diz aqui que Ele é um Deus zeloso, isso fala da compaixão, da paixão que Deus tem pelo o seu nome. E Deus exige que nós, o seu povo, tenhamos o mesmo cuidado, a mesma paixão, o mesmo zelo, a mesma reverência pelo nome de Deus. Porque, irmãos, o nome ele expressa realidades pessoais de uma pessoa, no caso aqui do ser de Deus. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos isso. No verso de número 5, na sua Bíblia, diz assim: não te prostrarás diante dele, e nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Zeloso aqui é uma realidade do ser de Deus. E lá em Êxodo capítulo 34, o verso de número 4, o Senhor diz que o nome dele é Deus zeloso. Lá uma descrição do nome de Deus. E seguindo aqui a palavra de Deus, em Isaías no capítulo de número 57, e o versículo de número 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Essa é a realidade dele. Então, irmãos, esse é o seu nome. Isaías no capítulo de número 9, o verso de número 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é a realidade dele, então esse é o seu nome. Mateus no capítulo de número 21, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21, diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, salvará o seu povo dos pecados deles. A realidade dele é de Salvador, então o seu nome é Yeshua, Jesus, aquele que salva. E por último, irmãos, Apocalipse no capítulo de número 19 e o versículo de número 13 diz: e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é quem ele é a realidade dele. Verbo de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, esses são os nomes de Deus, que expressam o caráter, que expressam o ser de Deus, e foram revelados a nós, o povo de Deus. Esse é quem ele é o seu nome, é a sua realidade, a sua divindade. No sentido positivo aqui, então, irmãos, nós devemos honrar o nome de Deus, ou qualquer aspecto do seu ser deve ser respeitado. Se Deus, ele é esse Deus que tem se revelado a nós, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus, nós
temos que honrar este nome de Deus. Nós temos que honrar este Deus, esses nomes, porque eles declaram o ser de Deus, eles expressam a divindade de Deus, eles mostram quem Deus é no seu ser, mostra os atributos de Deus, mostra as qualidades de Deus. E positivamente, irmãos, nós devemos honrar este nome. É isso que exige o primeiro mandamento de nós. É a pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que pergunta: o que o terceiro mandamento exige? Pergunta de número 112, e a resposta: exige que o nome de Deus, os seus decretos, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, o juramento, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e do nosso próximo. Agora, resumindo, irmãos, isso que diz o Catecismo Maior de Westminster, o terceiro mandamento, ele exige de nós, irmãos, um profundo respeito e reverência pelo nome de Deus. Porque o nome de Deus é um reflexo de sua natureza divina. É uma realidade daquilo que Deus é no seu ser. E esse respeito não se trata apenas de evitar o uso do nome, como faz os judeus ortodoxos, que não se pronuncia o nome com medo de pecar contra Deus. Mas não é somente isso, apesar de essas coisas estar envolvida neste mandamento, porque lá em Levítico, no capítulo de número 19, o verso de número 12, diz assim: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, nós não podemos aqui tratar o nome de Deus de qualquer maneira. E parte já desse pressuposto que o nome de Deus não deve ser tomado de qualquer maneira. Exige que nós tenhamos um cuidado quando nós tomamos o nome de Deus em alguma situação das nossas vidas. Mas isso, irmãos, não é somente nos nossos discursos, nas maldições ou discursos frívolos que nós podemos dizer, mas também se entende a como se vive e se representa Deus na vida diária. Significa, irmãos, que tudo aquilo que está vinculado ao nome de Deus, tudo aquilo que reflete o ser de Deus, tudo aquilo que faz nos pensar em Deus, tudo aquilo que nos faz refletir no grande Deus Todo-Poderoso, deve ser tomado com cuidado, com reverência da nossa parte. Deve ser usado com santidade e reverentemente. E é importante, irmãos, este mandamento para os dias atuais, aonde nós vemos que o nome do Senhor tem sido profanado de diversas maneiras, não somente em parábolas frívolas, não somente em rodinhas aonde há piadas, aonde há um conclui de ímpios que falam mal a respeito do nome de Deus, não reverenciam o nome do Senhor. Mas também, irmãos, muitas pessoas dizem conhecer a Deus,
dizem ter uma vida com Deus, quando na prática elas vivem como se Deus não existisse. No discurso é interessante, o discurso é bem aprazível, mas na prática negam o nome do Senhor. Isso nós vemos em toda a nossa sociedade, pessoas que usam o nome de Deus, dizendo que pertence ao povo de Deus, e tudo isso, irmãos, para tentar apaziguar o seu coração, para tentar apaziguar os seus pecados, apagar os seus pecados, quando na verdade eles dizem uma coisa, mas na prática eles negam o nome do Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmãos, é um mandamento que nós precisamos estar atentos, exige que nós reverenciamos o nome de Deus, que nós tratemos o nome do Senhor com reverência, e isso se aplica em todo o contexto da nossa vida. É claro que nem eu disse aqui para os irmãos, no texto nós não vemos em que situação é aplicado este mandamento, mas no decorrer das Escrituras nós vendo alguns indícios que mostram de que maneira que nós podemos aqui quebrar este terceiro mandamento. E aqui a confissão aqui nos ajuda a ter uma ideia disso. Então nós temos que tomar o cuidado de usar o nome do Senhor de maneira santa e reverentemente em nossos pensamentos, em nossas emoções, palavras e ações. E isto, irmãos, se aplica também no culto ao Senhor, neste momento que nós estamos na casa de Deus, porque aqui é o ambiente primário que nós invocamos o nome do Senhor. É onde nós aqui celebramos o nome do Senhor. Então nós temos que tomar o devido cuidado quando nós também estamos neste momento de adoração. E não podemos tratar o nome do Senhor de maneira fútil. O que significa isso? É estarmos aqui na casa do Senhor, fazendo uso do nome do Senhor, mas os nossos pensamentos estão distantes daqui. É cantarmos ao Senhor, mas não refletirmos naquilo que nós estamos cantando ao Senhor. É quando, irmãos, nós não atentamos para o culto que nós estamos prestando ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Eclesiastes, no capítulo de número 5, e o verso de número 1, diz-nos assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. E uma das coisas que tem faltado em nós nos dias de hoje, irmãos, é reverência ao Senhor, principalmente nos cultos que nós dedicamos ao Senhor. E se nós olharmos de uma maneira geral, irmãos, a coisa fica ainda pior. Como tem sido tratado o nome do Senhor, como o Senhor tem sido tratado no meio do seu povo. Nós observamos uma falta de reverência, uma falta de cuidado do cristão quando ele está em conexão com o nome de Deus. E outra coisa que também nos auxilia aqui a compreensão é quando nós fazemos os usos dos sacramentos do Senhor, que são o batismo e a ceia do Senhor. Porque, irmãos, o batismo ele ali envolve a nossa confissão, né? Quando nós confessamos que nós vamos viver para o Senhor, nós vamos ter uma vida dedicada ao Senhor. E quando na prática, irmãos, na verdade, nós não vivemos aquilo que nós confessamos diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Na Santa Ceia também, quando nós participamos sem reverência da Santa Ceia do Senhor,
tomamos do cálice do Senhor indignamente, não refletindo aquilo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Isso são maneiras que nós tomamos o nome de Deus em vão, mas na verdade aqui positivamente exige que nós tenhamos o cuidado no tratamento, no uso do nome de Deus, em todas as áreas da nossa vida, seja no culto, seja no nosso falar, seja no nosso caminhar, seja aqui na igreja, na casa, no trabalho, nós devemos ter o cuidado de não profanarmos o nome do Senhor, ou positivamente o Senhor exige que nós reverenciamos o teu santo nome. O Senhor exige que nós, os seus servos, tenhamos temor ao nome do Senhor e não tratemos o nome do Senhor de qualquer maneira. Então vem a pergunta de número 113, quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? E a lista é imensa ali, e eu resumi aqui para ganharmos tempo. O termo vão, irmãos, neste contexto aqui significa vazio, fútil, sem sentido ou enganoso. E a palavra tomar o nome de Deus, ela é traduzida também como carregar, levar. Por isso aqui a ideia não somente de profanar o nome de Deus através de palavras, mas também através de atos. E quando nós olhamos para o contexto do Êxodo, nós vemos que o povo de Israel foi chamado como nação santa, né? O povo eleito de Deus, escolhido para representar o nome de Deus diante das nações. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo de número 20, diz que nós também somos embaixadores de Deus, ou seja, nós representamos o nome de Deus. Por isso que nós devemos ter o cuidado de ter reverência com o nome de Deus, tratá-lo de maneira santa e reverentemente, porque eles expressam o caráter e o ser do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas o termo vão, neste contexto, significa vazio, fútil, sem sentido ou enganoso. Tomar o nome de Deus em vão é despojá-lo do seu poder e significado. E isso pode acontecer através do uso casual, quando nós tomamos o nome de Deus de qualquer maneira, sem sentido, sem propósito. E aqui, irmãos, envolve as palavras também, quando nós tomamos o nome de Deus, e às vezes sem propósito, sem objetivo algum. Mas também nos mostra que quando nós tomamos o nome de Deus com hipocrisia também. Afirmar seguir a Deus enquanto se vive de uma maneira que contradiz essa afirmação. Jesus nos deu um exemplo disso, quando em Mateus, no capítulo de número 15, versículo de número 8 e o verso de número 9, ele cita Isaías, que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me adoram em vão, seus ensinamentos não passam de regras humanas. Então a pergunta que se faz, irmãos: como tomamos o nome do Senhor em vão? Enquanto a expressão da sua realidade nos nossos pensamentos e emoções, palavras e ações de tal forma que os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações se tornam fúteis, vazios, sem sentido e desperdiçados. Aqui neste texto,
de Mateus, Jesus ele fala sobre adoração, mas esse ensinamento, irmão, se aplica aqui a toda a nossa vida, porque para o cristão toda a vida é adoração. Portanto, quer comais e quer que nós bebais ou façamos outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Colossenses no capítulo 3, o verso 17 diz assim: tudo o que fizerdes, sejam em palavra, sejam em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Jesus diz aqui, irmãos, que duas coisas levam a adoração a Deus, e o nome de Deus a ser vazia, fútil, em sentido e um desperdício. Jesus ele mostra aqui como que essas duas coisas, adoração a Deus e o nome de Deus, torna-se vazia, fútil, sem sentido e desperdiçados. Primeiro ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração está vazio de afeto por Deus e pelo seu nome, sem amor, sem admiração, reverência, carinho ou admiração por este nome. A segunda coisa, irmãos, que nós observamos neste texto, com que a adoração torna-se em vão, é que eles adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos, palavras e afirmação sobre Deus vazias da verdade de Deus, trocada aí por opiniões humanas. Então, irmãos, quando o coração está vazio de afetos por Deus, e as palavras estão vazias da verdade de Deus, todos os pensamentos, todas as palavras, todas as emoções e todas as ações serão vazias. Se o nosso coração estiver vazio de Deus, se nossos afetos estiver vazio desta verdade de Deus, dessas coisas que Deus tem revelado a nós, a sua palavra, então a nossa adoração se tornará fútil diante de Deus. Portanto, irmãos, tomar o nome de Deus em vão é tomar alguma expressão da realidade de Deus em nossos pensamentos, emoções, palavra ou ações, quando a verdade de Deus não está neles e quando não há verdadeiro afeto por Deus. Precisa haver em nosso coração, irmãos, a paixão pelo nome de Deus. É isso que exige esse primeiro mandamento, nós amarmos o nome de Deus, nós temos paixão pelo nome de Deus, nós portarmos-nos reverentemente diante do nome de Deus, seja em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas ações, nós devemos agir assim, reverentemente para com o nome de Deus. É claro, irmãos, que às vezes em muitas palavras que nós usamos em contexto em que fora de sentido nós tomamos o nome de Deus, não é verdade? Quantas das vezes nós pronunciamos de Deus de forma frívola, profana, às vezes inconscientemente nós tomamos o nome do Senhor em coisas que são banais, em coisas que não têm sentido, que não glorifiquem o nome do Senhor Jesus. John Piper, ele diz assim, que essas coisas, irmãos, têm que ser tratadas na escola infantil de Deus, ou seja, nós devemos ir aprendendo com isso. E qual a maneira que nós aprendemos essas coisas, irmãos? Nós aprendemos a tomarmos o nome de Deus reverentemente, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e aprendemos a respeito do ser de Deus. Agora, irmãos, de volta ao início, onde nós começamos. Lembre-se que eu disse que a linguagem dos 10 mandamentos, ela é ofensiva
e chocante para muitas pessoas que não conhecem a Deus, não sabem que Deus, Ele deixa eu voltar aqui. Não sabe que Deus, Ele é centrado em si mesmo. Então estes mandamentos, eles se tornam ofensivos para essas pessoas. Mas percebe, irmãos, que os mandamentos do Senhor diz: não coloque nada acima de mim em seus pensamentos, afeições, palavras e ações. Não possua escultura que me substitui, e roube de mim os seus pensamentos, afeições, palavras e ações. Pois eu sou zeloso e desejo de todo o teu coração, toda a sua mente, e toda a sua alma, e todas as suas forças. Portanto, irmãos, o versículo de número 3 diz assim, em outras palavras: não tratem a mim, o meu nome, como vazio, fútil, sem sentido, trivial, sem importância, insignificante. Não deixe que suas palavras sejam vazias da minha verdade. Não deixe que os seus corações sejam vazios de afeições. Reverencie-me, ame, confie em mim, valorize-me, satisfaça o seu coração em mim. O que muitos deixam aí de perceber, irmãos, é que o zelo de Deus por seu nome é algo que deve dominar as nossas afeições, porque é a nossa salvação, é o nosso contentamento. Salmo de número 25, verso de número 11, diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Salmo de número 79, o verso de número 9, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Salmo de número 106, o verso de número 8 diz: mas ele o salvou por amor do seu nome. Provérbios, no capítulo de número 18, verso de número 10, diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Por isso, irmãos, nós devemos reverenciar o nome do Senhor. Devemos ter o cuidado quando nós tomamos o nome do Senhor em nossas conversas. Deve haver a verdade em nosso coração. Deve haver a verdade dentro de nós quando nós tomarmos o nome de Deus. As nossas atitudes devem demonstrar aquilo que está no íntimo do nosso coração. Não deve ser somente palavras balbuciadas, mas o nosso comportamento tem que de fato declarar realmente o que está no profundo do nosso coração. Senão, irmãos, a nossa adoração será inútil, vazia diante de Deus. Porque nós vamos dizer alguma coisa, vamos vir à casa do Senhor, tomaremos o nome de Deus, quando na verdade os nossos corações estão distante de Deus. Terminando aqui, irmãos, vamos para algumas aplicações práticas para a nossa vida. Em termos práticos, o terceiro mandamento nos encoraja primeiro, guardar o nosso discurso. Isso não significa apenas a blasfêmia e a profanidade, mas também qualquer uso do nome de Deus, seja insincero ou manipulador. Por exemplo, invocar o nome de Deus para dar credibilidade a declarações falsas, ou para manipular outros, é uma violação deste mandamento. Quando nós tomamos o nome de Deus profanamente, com o intuito de dar
aqui é credibilidade à nossa palavra. Mas quando na verdade, irmãos, a nossa palavra, ou o nosso discurso deve ser sim, sim, ou não, não. Ou seja, a verdade deve habitar em nossos corações. Segunda coisa, viver a autenticidade, autenticamente. Nossas vidas devem ser um verdadeiro reflexo da nossa fé. A hipocrisia, onde nossas ações não correspondem às nossas palavras, é uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Quando nós dizemos que somos cristãos, que conhecemos a Deus, mas na verdade a prática da nossa vida não condiz com isso que nós dizemos, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. E isso acontecia com os fariseus, e Jesus os censurou por causa disso. O Senhor chamou-os de hipócritas, porque eles diziam, balbuciavam palavras a respeito de Deus, citavam os mandamentos, diziam conhecer os mandamentos, conhecer a Deus, mas na verdade, na prática, eles praticavam outras coisas e não viviam aquilo que eles falavam. Como diz Tiago no capítulo de número 1, verso de número 6, se alguém pensa ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião deste é vã, é inútil, não tem sentido, não tem valor algum. E terceiro, este mandamento nos encoraja a refletir, a honrar o nome de Deus na adoração. E como eu disse para os irmãos, que o contexto, adoração é um contexto primário que nós usamos o nome de Deus. Por isso, irmãos, a nossa adoração deve ser sincera e de coração, não mecânica ou rotineira, ou seja, não deve ser um mecanismo. Nós saímos todos os domingos e vimos aqui, na casa do Senhor, de maneira mecânica, mas nós temos que vir com o propósito de adorarmos o nome do Senhor. Nós temos que vir preparado para reverenciar o nome de Deus, para glorificar o nome do Senhor, e não vir de uma forma desleixada para o culto de Deus, do Senhor. Jesus enfatizou isso em João, no capítulo 4 e número 24, Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Nós temos que adorar a Deus em verdade, com sentido, com propósito, para que o nome dele seja glorificado. Quarto, irmãos, este mandamento nos encoraja a refletir o caráter de Deus, porque como portadores do nome de Deus, somos chamados a refletir seu caráter em nossas interações com os outros. Isso significa, irmãos, incorporar qualidades como amor, justiça, misericórdia e humildade. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar, que nós possamos, irmãos, diante disso que foi falado, ter o cuidado de nós agirmos de forma correta diante de Deus. Exige que nós tenhamos reverência ao nome do Senhor. Que diante dessas palavras, irmãos, que o Senhor nos ajude a viver desta forma, né? A preocupação, irmãos, não é se nós vamos conseguir cumprir todos esses mandamentos, é se nós vamos pelo menos conseguir cumprir um desses mandamentos. Mas como o Senhor disse lá em Mateus no capítulo 6, o verso de número 9, na oração dominical, né, o Senhor Jesus nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que nós possamos orar, irmãos, para que o Senhor ajude-nos, para que o nome dele seja santificado em nossa vida, para que nós possamos, irmãos, cumprir este mandamento na nossa vida, tratando a Deus e o seu nome com reverência,
para a glória do nome do Senhor Jesus. Diante disso, irmãos, vamos orar a Deus, agradecendo a Deus pela palavra e pedindo que o Senhor nos ajude nesta tarefa. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, é por meio da Tua palavra que nós o conhecemos, ó Deus, que nós chegamos ao conhecimento de verdades profundas a respeito do Teu ser, ó Pai. E como nós aprendemos aqui na Tua palavra, nesta manhã, ó Pai, o Teu nome, Senhor, é santo, o Teu nome é precioso, ó Pai, porque o Teu nome expressa, Senhor, as Tuas realidades, ó Pai, o Teu ser, e nós aprendemos esta verdade aqui nesta manhã, ó Pai. E este mandamento exige de nós que nós tenhamos um comportamento adequado, ó Pai, diante deste nome tremendo e terrível, ó Pai. Que nós, ó Deus, possamos nesta manhã orarmos, ó Pai, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, praticar, ó Pai, este terceiro mandamento. Santificado, Senhor, seja o Teu nome em nossa vida, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a cumprirmos, ó Pai, este mandamento, ó Deus. Que em nossa conversa no dia a dia, ó Pai, as nossas ações do dia a dia, ó Deus, ó Pai, venham ser, Senhor, tratados de forma, Senhor, verdadeiras, ó Pai. Que nós não venhamos tomar o Teu nome, Senhor, de maneira fútil, Senhor, profanando o Teu nome, Senhor, mas que nós, Senhor, em nossas conversações, Senhor, que nós no culto, Pai, na nossa adoração, ó Deus, na nossa vida de serviço ao Senhor, ó Pai, quando nós tomarmos o Teu nome, ó Deus, que nós possamos fazer reverentemente, para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, para que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, ó Deus. Senhor, esse é o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém.